Quando o artesão Abel Lafleur idealizou as curvas e os detalhes da musa que consagraria a equipe campeã de um mundial de futebol, ele não imaginou que os anos passariam e esta mulher seria a mais cobiçada no mundo. Símbolo da vitória, a taça com suas asas de ouro sobrevoou continentes e encantou homens, elevada aos céus. Seus 30 centímetros de altura engrandeciam nações inteiras, num momento de magia tão puro quanto as 1.800 gramas de ouro e tão denso quanto o mármore que lhe serviria de base. Em 1946, a partir do Congresso da FIFA, essa mulher cantada, decantada e desejada passaria a chamar Taça Gilles Rimet, uma homenagem ao homem que fez do futebol uma mania global. É a partir desta realidade que a Casa Centro e a Brastemp presenteiam você com os gols e com as conquistas que fizeram do Brasil o país do futebol. Tudo começou em 1930. O Brasil, com uma seleção fraca, bagunçada, sem treino nenhum, foi à Copa do Uruguai e jogou apenas 2 partidas. A primeira partida foi contra a seleção da Iugoslávia, 2-1 para os iugoslavos. Depois, uma vitória contra a Bolívia, mas já não adiantava mais nada. Apenas uma equipe iria se classificar, a Iugoslávia também ganhou da Bolívia e o Brasil estava fora da Copa do Mundo. Em 34 não foi muito diferente. Uma Copa com eliminatória, simples. O Brasil jogou só uma vez com uma equipe também muito fraca, uma equipe sem treino nenhum e perdeu por 3-1 para a forte seleção espanhola. Voltamos para casa já pensando em 1938 e na Copa da França, realmente a seleção mostrou a sua força pela primeira vez. Um time bem armado, bem treinado, que estreou contra a Polônia, uma equipe da mesma forma forte. 6-5 para o Brasil foi o resultado daquele jogo. Na sequência, o adversário seria a equipe da Tchecoslováquia. Empate de 1-1 e a necessidade de um novo jogo, 24 horas depois. Foi o que aconteceu. O Brasil venceu por 2-1 e passou para a fase seguinte. O adversário aí seria o campeão do mundo de 34, a seleção italiana. Jogo duro, disputado e vitória da Itália por 2-1. Houve até um lance muito polêmico, Domingos da Guia não teria cometido um penal que redundou no segundo gol da Itália. A verdade é que o Brasil, de novo, voltava para casa, mas agora com um título importante. Disputou o 3º lugar contra a Suécia, venceu, foi o 3º colocado e ficou ainda com o artilheiro da competição, Leônidas da Silva. Em 1950, já que em 42 e 46 não tivemos Copas do Mundo realizada por causa da guerra, a Copa foi no Brasil. Uma seleção extraordinária, montada no nível do Maracanã, o maior estádio particular do mundo. Estreia contra o México muito positiva, uma vitória tranquila. Depois a seleção veio para São Paulo e neste Pacaembu apenas empatou com a Suíça, 2-2. É que o time mudou completamente. Mas uma vitória contra os iugoslavos levou a seleção brasileira para a fase final, contra suecos e contra os espanhóis, além do Uruguai, que para todos era apenas um mero participante. A vitória contra a Suíça por 7-1 foi uma consagração. E depois o 6-1 contra a Espanha deu a certeza de que o título seria do Brasil. Mas ele não veio, não. Na final contra o Uruguai, o Brasil precisava só de um empate, fez 1-0, mas tomou uma virada por 2-1, que foi uma tragédia tão grande que até a camisa da seleção brasileira foi mudada. O branco da camisa mudaria para o amarelo. Surgiriam os canarinhos da seleção brasileira. Em 1954, na Copa da Suíça, o Brasil enfrentou o México de amarelo. Venceu. Empatou com a Iugoslávia 1-1 e passou para a próxima fase. O problema era enfrentar os húngaros, o time mais forte daquela época. Olha, o Brasil encarou os húngaros de frente, mas perdeu. 4-2 e voltou para casa. A ilusão da vitória, da conquista da Taça Gilles Rimet, ficava adiada por mais 4 anos. Em 1958, na Suécia, aí sim o verdadeiro futebol brasileiro começaria a aparecer. E é essa história da glória do futebol brasileiro que a Casa Centro e a Brastemp começam a contar para vocês a partir de agora. 1958 foi o ano do Brasil. No congresso realizado em 1950 no Rio de Janeiro, a FIFA definiu o local da disputa da 6ª edição da Copa do Mundo. A Suécia foi escolhida mais ou menos pelos motivos que a Suíça em 54, ou seja, neutralidade durante a Guerra Mundial e boa localização.
O Brasil deixava dúvidas sobre suas chances. Porém, embarcou para a Europa com uma comissão técnica presidida pelo Dr. Paulo Machado de Carvalho, responsável por um plano minucioso, capaz de levar a seleção a uma vitória. O plano previa tudo, desde horários de viagens ao cardápio das refeições dos jogadores. E foi elaborado por 3 jornalistas, Paulo Plané Buarque, Flávio Iazetti e Ari Silva. E deu certo. Nos classificamos nas eliminatórias com problemas contra o Peru. Um empate fora de casa no primeiro jogo e uma vitória apertada por 1-0 na segunda partida. Mas estávamos com o passaporte carimbado para ir ao país escandinavo. A estreia brasileira foi em Uddevalla, onde passeamos contra a Áustria. 3-0. Brasil é campeão e Bellini ergue a taça. 1958 teve histórias interessantíssimas. Garrincha era o personagem central de muitas delas. Por exemplo, no momento em que se comemorou tanto a vitória contra a Suécia por 5-2, Garrincha não parecia tão eufórico. Perguntado o porquê da sua indiferença, ele disse: "Ué, mas a Copa já terminou? Não tem segundo turno? Que campeonatinho esquisito, hein?" Fora isso, na volta, Garrincha foi perguntado pelos jornalistas qual era o adversário mais difícil que o Brasil tinha enfrentado. E ele coçou a cabeça, pensou e disse: "Olha, eu acho que foi aquele time com a camisa igual a do São Cristóvão." Ele estava falando do time da Inglaterra, com a qual o Brasil empatou 0-0. A Copa do Mundo de 1962 teve como principal característica a violência e o baixo nível técnico. O treinador da seleção, Vicente Fiola, estava com nefrite e teve que acompanhar o Mundial pelo rádio num hospital de São Paulo. Aimoré Moreira foi em seu lugar. 41 jogadores convocados numa primeira fase, com uma média de idade superior a 30 anos. Era a base da Copa de 1958. Entre os europeus, Espanha e Itália eram as favoritas, juntamente com a União Soviética, campeã continental. A escolha do Chile como sede aconteceu num congresso em 10 de junho de 56, em Lisboa. Nem o terremoto que arrasou 400 quilômetros do país fez com que mudasse o local das competições. 57 países se inscreveram. Sobraram 14 das eliminatórias e mais o Brasil e o Chile, que se classificaram diretamente, um por ser o país sede e o outro por ter vencido a Copa anterior. O esquema da competição foi o mesmo de 58. O Brasil ficou no grupo 3, ao lado de México, Tchecoslováquia e Espanha. Os brasileiros ficaram concentrados em Quilpué, nas proximidades de Vinha del Mar, onde se localizava o estádio Sausalito, local das partidas iniciais. Nosso primeiro jogo foi contra o México e vencido com facilidade, 2-0. A seleção brasileira era a favorita absoluta nesse jogo contra o México. Pelé e Garrincha faziam jogadas geniais. Pelé estava em grande fase e era parado nas faltas. O goleiro Carvajal também mostrou que tinha muita sorte, mas não conteve essa bola de Zagallo. Brasil 1-0. Neste lance, Pelé fez o seu único gol na Copa de 62. Brasil 2, México 0. No segundo jogo contra a Tchecoslováquia, o Brasil era melhor, mas teve um momento de muita tristeza. Pelé sofreu uma séria contusão depois de um chute forte que bateu na trave. Pelé não pôde mais disputar o Mundial. A falta do Rei, mancando no jogo contra a Tchecoslováquia, foi muito sentida nesse jogo. Encontramos uma tremenda dificuldade. E o empate de 0-0 veio num jogo muito feio. Mesmo assim, a classificação estava praticamente garantida. A Copa continuou e Pelé não voltou mais. Sem Pelé, as coisas não seriam fáceis para o Brasil. A Espanha fez 1-0 através de Abelardo, mas o Brasil corria atrás. E Amarildo aparece, 1-1. Os espanhóis ainda não entendiam o que estava acontecendo. Garrincha jogando muita bola, Amarildo sendo um perigo. Nesse lance, a virada brasileira, outra vez Amarildo, Brasil 2, Espanha 1.
Nas partidas posteriores, foi a vez de Mané Garrincha fazer a festa e se consagrar mundialmente. A Inglaterra se curvou diante da agilidade de Mané, que realizou um dos maiores jogos de sua vida. Os ingleses voltaram para casa, 3-1 para o Brasil. Contra a Inglaterra, até um cãozinho entra no campo. Os ingleses praticamente não viram a bola. Mané Garrincha faz 1-0 de cabeça. Depois do empate da Inglaterra, o Brasil vai atrás do seu segundo gol. No rebote do goleiro aparece Vavá. Brasil 2-1. Bola longa de Didi que Vavá ajeita e Garrincha acerta o ângulo. Final, Brasil 3-1. Nas semifinais contra o Chile, outra vez o gêmeo de Mané Garrincha. Brasil 1-0. Outra vez de cabeça, o baixinho Garrincha faz 2-0. Os chilenos diminuíram, mas era dia do Brasil. Vavá faz 3-1. E Vavá complementa. Final, Brasil 4, Chile 2. Pelé apenas observa a Copa. Na grande final, o Brasil outra vez saiu atrás. Depois do gol de Masopust, um gol incrível de Amarildo. Zito avança, o volante líder do time não é cercado por ninguém. Amarildo faz a finta, cruza e lá estava Zito. Brasil 2-1. Gilmar aparece no momento certo. A vitória estava quase garantida. Djalma Santos joga a bola para a área. Chirói falha. Vavá marca. Brasil 3-1. Bicampeão do mundo. No jogo entre Brasil e Chile pela semifinal, Garrincha foi expulso de campo. Curiosamente, já naquela época existia a suspensão automática, mas Garrincha pôde jogar a partida final. O árbitro Arturo Yamazaki, o peruano que expulsara Garrincha, jamais entregou o seu relatório. Consequentemente, não havendo relatório, não havia expulsão oficial. E Garrincha pôde jogar a partida contra a Tchecoslováquia, que deu o bicampeonato ao Brasil. Os dirigentes foram bem habilidosos. E Arturo Yamazaki até hoje exibe um belo relógio de ouro que, coincidentemente, ele ganhou naquele dia. Valeu a pena. O Brasil foi bicampeão e Garrincha foi de novo a grande figura do time na final. A oitava Copa do Mundo, realizada na Inglaterra em 1966, foi uma das mais escandalosas dentre todas que haviam acontecido até então. O Brasil vivia sob regime militar. Paulo Machado de Carvalho saiu do comando, assumiu João Havelange. Vicente Fiola voltou a dirigir o time, só que agora praticamente sem nenhuma força. 44 jogadores foram convocados e a bagunça voltou a se generalizar em nosso time. Problemas políticos, excesso de vaidades, equívocos imperdoáveis na definição dos jogadores transformaram a venerável comissão de Paulo Machado de Carvalho num bolo amorfo de incompetências. O time não tinha nada de bom. Era uma equipe fraca, sem força, sem condição técnica para chegar à vitória, embora tivesse bons jogadores. A seleção brasileira acabou caindo no grupo de Liverpool e Manchester contra a Bulgária, Hungria e Portugal. A seleção de Portugal era uma das revelações da Europa naquele momento e o time húngaro também prometia ser forte. O primeiro jogo, no entanto, foi contra a seleção da Bulgária, uma equipe normalmente fraca, e o Brasil prevaleceu no seu futebol. 2-0 foi o resultado. Em campo contra a Bulgária, uma verdadeira caçada a Pelé. Nessa falta, Pelé faz 1-0. Mas os búlgaros não estavam para brincadeira. Mané Garrincha também mostra o seu talento na cobrança de faltas. 2-0 para o Brasil, placar final.
Apesar da vitória contra a Bulgária, a seleção brasileira mostrou muitos erros. E para o segundo jogo contra a Hungria, não poderia contar com Pelé, que se machucou no primeiro jogo. O adversário, o veloz time húngaro, acabou se impondo. E o Brasil perdeu por 3-1. Neste jogo contra a Hungria, o gol brasileiro é de Tostão. Mas a vitória foi dos húngaros, 3-1. Alguns acharam que aquela bola entrou. No jogo contra Portugal, novamente uma caçada a Pelé. O Pelé tem que sair carregado de campo. O Brasil precisava da vitória de qualquer jeito. Mas os portugueses eram melhores. Ficamos só nesse gol de Rildo. Brasil fora da Copa. O gol de Eusébio sacramentou 3-1 para Portugal. De volta para casa, a nossa seleção viu a taça ficar mesmo na Inglaterra. Os ingleses ficaram para a final contra a Alemanha Ocidental e venceram por 4-2. Seria muito difícil dar certo a seleção de 1966. Muitos jogadores foram convocados, uma confusão tremenda e muitas jogadas políticas aconteceram também. A coincidência dos 22 jogadores que foram para a Copa foi muito grande. Haviam 10 paulistas, 10 cariocas, um mineiro e um gaúcho. Muita coincidência, né? Mas o resultado final para a seleção brasileira não foi uma coincidência. A nossa bagunça foi castigada logo no começo. O Brasil entrou em campo para a Copa de 70, realizada no México, com uma equipe realmente espetacular. É bem verdade que aconteceram alguns percalços. O time de 69 que disputara a eliminatória perdeu o seu líder, João Saldanha, demitido por motivos políticos. Zagallo, num primeiro instante, não queria colocar a dupla Pelé e Tostão, que fora um sucesso nas eliminatórias. Depois, acabou cedendo e achou lugar no time também para Jairzinho, Gerson, Clodoaldo, Rivelino. O time do povo aparecia em Guadalajara para a primeira partida contra a forte seleção da Tchecoslováquia. Tomamos o primeiro gol, um susto para toda a nação. Mas depois, a seleção maravilhosa de 70 começava a mostrar todo o seu brilho. 4-1 foi o primeiro jogo. O primeiro gol contra a Tchecoslováquia, Rivelino abre a barreira. Além da vitória de 4-1, esse lance ficou marcado na abertura para o Brasil do Mundial de 70. Pelé tenta um gol antes do meio-campo e quase surpreende o goleiro Vitor. Ele levou muita sorte e a bola passou bem perto. Contra a Inglaterra não seria fácil. E Banks estava demais, defesa extraordinária. Félix respondeu à altura, grande defesa na cabeçada de Lee. O maldoso Lee receberia o troco nesta falta de Carlos Alberto. Contra o Peru, Rivelino começa, 1-0. Tostão marca o seu primeiro gol na Copa, numa falha do goleiro. Outra vez Tostão. E o gol de Jairzinho, Brasil 4-2, ao 3-1. O jogo final da Copa de 70 aconteceu no dia 21 de junho, no Estádio Azteca, na altitude da cidade do México. O adversário é a seleção italiana, uma seleção forte, que havia eliminado a Alemanha em semifinais num histórico jogo de 4-3 que terminou na prorrogação. A torcida era toda pelo Brasil. A Itália eliminara o México na partida de quartas de final. E depois de tirar a Alemanha, era um obstáculo para a seleção brasileira. O torcedor, no entanto, tinha uma grande expectativa de ver a seleção ganhar o tricampeonato e ficar definitivamente com a Gilles Rimet. Aliás, quem vencesse esse jogo seria o dono definitivo da Gilles Rimet. A Itália tinha 2 títulos e o Brasil também tinha 2 títulos. A televisão mostrou para todo o Brasil essa Copa do Mundo ao vivo. Era a primeira vez que isso acontecia. O Brasil começou ganhando, a Itália respondeu e empatou.
Mas depois disso, só deu Brasil. Uma festa lindíssima no embalo dos mexicanos que torceram demais pelo Brasil. No final, 4-1 para os canarinhos. Discute-se até hoje se a abstinência sexual ajuda em alguma coisa num grupo de atletas. Em 1970, os jogadores resolveram partir para a abstinência sexual. Quando a coisa começou a apertar, o tempo foi passando, as saudades do Brasil aumentando, eles combinaram que deveriam rezar. E rezaram muito. Cada vez rezavam mais à medida que os jogos iam seguindo. O Brasil, com tanta reza, só poderia ser campeão. E o que se rezou até o jogo contra a Itália foi uma coisa impressionante. Depois, ninguém mais rezou. Pelo contrário, a alegria foi incontida. A conquista do tricampeonato no México deu a Zagallo a condição de continuar como treinador da seleção nacional para a Copa de 74 realizada na Alemanha Ocidental. Mas a nossa seleção já não era mais a mesma. Não tinha Pelé, o rei do futebol, que abandonara a seleção em 1972. A camisa 10 foi entregue a Roberto Rivelino. E na estreia, o nosso time demonstrou que realmente não teria o mesmo potencial de 1970. A estreia do Brasil foi muito fraca, apenas um empate 0-0 contra a Iugoslávia. No segundo jogo, as bolas paradas eram ainda a única opção de Zagallo para tentar vencer a seleção da Escócia. Veio o jogo contra o Zaire e o Brasil precisaria ganhar por 3 gols de diferença. Foi um sufoco. O adversário era frágil, mas a necessidade de marcar gols enervava a nossa equipe. Veio o primeiro gol através de Jairzinho. Somente no segundo tempo, o Brasil faria o seu segundo gol no futebol mundial. O gol de Josimar animou toda a nossa seleção. Dali pra frente, só gols de alto nível, como esse de Edinho, que veio de trás e teve muita categoria. Brasil 3-0. O quarto do Brasil foi marcado através de cobrança de penal. Careca, que nunca foi um especialista na matéria, estava tentando a artilharia da Copa. A bola nem chegou ao fundo da rede, mas o gol valeu. É a vez de Branco. Nossa seleção estava concentrada no Parque Primavera, bem distante do centro de Guadalajara. Para divertir os jogadores, de vez em quando Tele Santana levava todos para assistirem shows folclóricos. Muitos preferiam ficar em casa. Fazendo o quê? Perguntava Tele. Quando ele descobriu que saía por um lado e os jogadores para o outro, resolveu trancar a concentração. Daí para frente, todos passaram a ter interesses nos shows de folclore do México. Alguns, mesmo assim, saíam lá do fundo, davam uma rápida escapadinha e voltavam outra vez. Mas a verdade é que a nossa seleção ficou especialista no folclore mexicano. Copa 90. O Brasil novamente entraria em campo na busca frenética por mais uma conquista de um Mundial. Fomos à Itália e vencemos o primeiro adversário, 2-1 em cima da Suécia. Careca estava inspirado e faz 1-0 contra a Suécia. Hoje até samba para comemorar. Novamente Careca com o ex-companheiro de São Paulo, Miller, 2-0 para o Brasil. A Suécia ainda descontou. 2-1 para o Brasil foi o placar do primeiro jogo. Contra a Costa Rica, Miller marcou 1-0 Brasil. Outra vez Miller faria o gol contra a Escócia. Na segunda fase, Maradona não estava bem, mas nessa jogada matou a seleção brasileira. O passe para Canija e o gol da Argentina. Brasil fora do Mundial. E Maradona agradece aos céus pelo lance brilhante onde demonstrou todo o seu talento.
1990. Nossa seleção estava em haste, numa concentração fora da cidade, como sempre acontece com o Brasil. Havia um misterioso gato preto que o dono da concentração prezava e prezava demais. Um belo dia, o gato desapareceu. Desesperado, Sonda, esse era o nome do dono da concentração, exigia que o seu gato reaparecesse. Os jogadores fizeram uma surpresa para ele e entregaram, num pacote bonito e bem embrulhado, um maravilhoso tamborim. O gato do Sonda não existia mais. Tudo não passou de uma brincadeira. Alguns dias depois, o gato voltou e Sonda tornou a sorrir. Em 1994, o sonho do Tetra do Brasil recomeça. E nós, com a Casa Sempre e a Brastemp, vamos nesta torcida. Podemos ganhar sim, quem sabe tenha chegado a hora. Vamos fazer muitos gols neles. Esses gols maravilhosos que nós acabamos de ver serão repetidos agora. Brasil Tetra nos Estados Unidos. A nossa torcida é toda nesse sentido.